Ela digitou o nome errado. Uma mensagem desesperada enviada para a pessoa errada mudou tudo. Elisa só queria a ajuda da melhor amiga. Mas o texto chegou para Jonas, o irmão dela. O homem que ela não via há meses. O homem com quem tinha passado uma única noite. E que não sabia que dentro dela crescia o filho dele. Quando Jonas apareceu na porta, com aquele olhar cheio de preocupação, Elisa percebeu. Esconder a verdade seria impossível. Mas contar seria ainda mais perigoso. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias reais e emocionantes. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. Elisa olhou para a tela do celular pela 10ª vez naquela noite. Os dedos tremiam sobre o teclado, apagando e reescrevendo a mesma frase. Como dizer algo assim? Como pedir ajuda quando você passou meses fingindo que estava tudo bem? A verdade era simples e devastadora. Ela estava grávida, sozinha e sem ter para onde ir. O apartamento minúsculo, que dividia com uma colega, já não cabia mais na sua realidade. Precisava sair dali. Precisava de um lugar seguro. Precisava de Carla, sua melhor amiga desde os tempos de escola. A única pessoa no mundo que nunca a havia julgado. Elisa respirou fundo e digitou rápido, antes que a coragem sumisse. Carla, preciso muito falar com você. Estou grávida. Não tenho ninguém. Preciso de ajuda. Por favor. Apertou enviar sem olhar. Jogou o celular na cama e afundou o rosto nas mãos. As lágrimas vieram quentes, carregadas de meses de silêncio e medo. Ela tinha segurado tudo sozinha por tempo demais. Agora finalmente alguém saberia. O celular vibrou. Uma resposta. Rápida demais. Elisa pegou o aparelho, o coração disparado. Mas quando viu o nome na tela, o ar faltou. Jonas, não. Ela abriu a conversa, as mãos geladas. Elisa! O que aconteceu? Onde você está? Outra mensagem logo em seguida. Estou na cidade visitando minha mãe. Me manda seu endereço. Vou aí agora. Elisa sentiu o mundo girar. Jonas. O irmão de Carla. O homem com quem ela tinha passado uma noite meses atrás, numa viagem de fim de semana que deveria ter sido apenas diversão. Uma noite intensa, cheia de risadas, vinho e uma conexão que ela jurou esquecer no dia seguinte. Mas não esqueceu. E agora ele estava ali, do outro lado da tela, achando que ela precisava de ajuda qualquer, sem saber que o filho que ela carregava era dele. Elisa pensou em não responder. Pensou em bloquear o número, apagar tudo, fingir que nada daquilo estava acontecendo, mas a exaustão era maior que o medo. E no fundo, uma parte dela, pequena, perigosa, queria vê-lo de novo. Digitou o endereço, enviou. 20 minutos depois, a campainha tocou. Elisa se arrastou até a porta, o corpo pesado, a barriga já impossível de esconder sob a blusa larga. Abriu devagar. E ali estava ele, Jonas, alto, de ombros largos, com aquele jeito calmo que sempre a desarmava. O cabelo estava um pouco mais curto. A barba por fazer dava um ar cansado. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos e atentos, continuavam os mesmos. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso congelou no meio do caminho. O olhar dele desceu, parou na barriga. Elisa viu a mudança na expressão, a surpresa, a confusão. E algo mais, algo que ela não conseguiu identificar, mas que a fez querer correr e se esconder. Elisa. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Você está grávida. Ela completou, a voz firme apesar do tremor interior. Sim, estou grávida. Jonas piscou como se ainda estivesse processando. Passou a mão pelo cabelo. Um gesto que ela reconheceu de imediato. Ele fazia isso quando estava nervoso. Feustes, ele engoliu seco. Desculpa, eu não sabia. Carla não me disse nada. Carla não sabe. Elisa cruzou os braços, mais para se proteger do que para parecer defensiva. Ninguém sabe. Quer dizer, sabia. Agora você sabe. Ele ficou ali parado por alguns segundos, os olhos fixos nela. Elisa sentiu o peso daquele olhar, a intensidade que sempre existiu entre eles, desde aquela primeira noite. Era como se o tempo não tivesse passado, como se de alguma forma eles ainda estivessem naquele quarto de hotel, rindo baixinho
dividindo segredos que jamais contariam a ninguém. Posso entrar? Jonas perguntou a voz mais suave agora. Elisa hesitou. Deixá-lo entrar era perigoso. Era abrir uma porta, que ela tinha tentado manter fechada por meses. Mas estava cansada demais para lutar. Deu um passo para o lado. Jonas entrou, os olhos percorrendo o pequeno apartamento. A sala apertada, a pilha de roupas sobre o sofá, as caixas de mudança empilhadas num canto. Ele não disse nada, mas Elisa viu a preocupação no rosto dele. Você está bem? Ele se virou para ela. E havia algo na pergunta que ia além das palavras. Não era só uma cortesia, era real. Não, Elisa soltou uma risada sem graça. Mas estou tentando. Jonas deu um passo na direção dela, e Elisa sentiu o coração acelerar. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para ela sentir o cheiro do perfume dele, amadeirado, familiar, devastador. Quem é o pai? A pergunta saiu direta, mas sem julgamento. Apenas curiosidade, preocupação. Elisa desviou o olhar. A mentira já estava pronta na ponta da língua. Era mais fácil assim, mais seguro. Alguém que não está mais na minha vida. Ela encolheu os ombros, fingindo indiferença. Não importa. Jonas franziu a testa, mas não insistiu. Em vez disso, deu um passo para trás e enfiou as mãos nos bolsos. Você não pode ficar aqui, ele disse, olhando ao redor novamente. Não nessas condições. Eu sei. Elisa sentou no sofá, a exaustão finalmente vencendo. Por isso mandei mensagem para Carla. Achei que ela pudesse, não sei, me ajudar a encontrar um lugar. Ela está viajando. Só volta semana que vem. Jonas se aproximou e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Mas você não precisa esperar. Vem comigo. Elisa virou a cabeça confusa. O quê? Vem para a casa da minha mãe, ele disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Tem espaço de sobra. Você fica lá até resolver as coisas, até Carla voltar. Jonas, eu não posso... Pode. Ele a interrompeu, o olhar firme. Você precisa de ajuda, Elisa. E eu estou aqui. Deixa eu ajudar. Havia algo na voz dele que desarvorou todas as defesas de Elisa. Uma sinceridade que ela não esperava. Uma gentileza que a fez querer chorar de novo. Tá bem, ela sussurrou. Jonas sorriu, um sorriso pequeno, mas real, e se levantou. Vou te ajudar a juntar suas coisas. A gente sai daqui ainda hoje. Enquanto ele se movia pela sala, pegando caixas e organizando o que precisava ser levado, Elisa ficou ali sentada observando. E uma única certeza tomou conta dela. Esconder a verdade dele ia ser muito mais difícil do que imaginava. A casa da mãe de Jonas ficava num bairro tranquilo, com ruas arborizadas e casas grandes que pareciam ter histórias guardadas em cada canto. Elisa conhecia aquele lugar. Tinha ido ali algumas vezes quando era mais nova, sempre acompanhando Carla. Mas nunca imaginou que um dia voltaria nessas circunstâncias. Jonas estacionou na garagem e desligou o motor. Olhou para ela, que permanecia imóvel no banco do passageiro. Tá tudo bem. Minha mãe vai adorar ter você aqui, ele disse, tentando soar reconfortante. Elisa assentiu, mas a tensão no peito não diminuiu. Não era a mãe dele que a preocupava. Era ele. Era estar ali, tão perto, dividindo o mesmo espaço, respirando o mesmo ar. Era perigoso demais. Dona Marta abriu a porta antes mesmo que eles tocassem a campainha. Uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque, olhos gentis e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Elisa. Ela abriu os braços. Meu Deus, menina, quanto tempo! Elisa se deixou envolver pelo abraço. E pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com acolhimento. Dona Marta cheirava a bolo de fubá e lavanda. Cheiros de casa, de segurança. A Carla vai ficar tão feliz quando souber que você está aqui. Dona Marta segurou o rosto de Elisa entre as mãos, examinando-a com atenção. Você está tão magra e pálida. Vem entrar. Já jantou? Antes que Elisa pudesse responder, Jonas surgiu atrás delas carregando as malas. Mãe, a Elisa vai ficar no quarto de hóspedes. Tá tudo bem para você? Claro que está. Dona Marta acenou com a mão, como se a pergunta fosse absurda. Aliás, é uma alegria ter companhia. Essa casa anda vazia demais. Jonas subiu com as malas, e Elisa ficou ali, ainda parada na sala, sentindo-se estranha, fora de lugar.
como se estivesse invadindo uma vida que não era sua. Vem, querida. Dona Marta a puxou pela mão. Vou esquentar o jantar. Você precisa comer direito. Está grávida de quantos meses? 6. Elisa respondeu baixinho. 6. Dona Marta sorriu, os olhos brilhando. E o pai? Ele está por perto. A pergunta caiu como uma pedra. Elisa sentiu a garganta apertar. Não, ele... Não está na minha vida. Dona Marta franziu a testa, mas não fez mais perguntas. Apenas apertou a mão de Elisa com carinho. Então a gente vai cuidar de você. Você não está sozinha, tá bom? Elisa mal conseguiu segurar as lágrimas. Mais tarde, depois de um jantar farto que ela mal conseguiu comer, Jonas a levou até o quarto. Era simples, mas aconchegante. Cama de casal, cortinas claras, uma janela que dava para o quintal. Ele colocou as malas no canto e se virou para ela. Se precisar de qualquer coisa, meu quarto é logo ali na frente. Tá sim, dá-se cutessa. Ele apontou para o corredor. Pode me chamar a qualquer hora. Obrigada, Jonas, Elisa disse, e a sinceridade na voz dela era palpável. De verdade. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Ele deu um meio sorriso. Mas quis. Houve um silêncio carregado de coisas não ditas. Elisa sentiu o peso daquele momento. A proximidade dele. A memória daquela noite voltando como uma onda. Jonas deu um passo em direção à porta, mas parou. Elisa! Ele hesitou. Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, eu tô aqui. Ela assentiu, incapaz de falar. Quando ele saiu e fechou a porta, Elisa se deixou cair na cama. O coração batia descompassado. Como ia conseguir ficar ali, fingindo que não havia nada entre eles, fingindo que ele não era o pai do bebê que ela carregava? O celular vibrou. Ela pegou esperando ser Carla, mas era uma mensagem de Jonas. Descansa. Amanhã a gente resolve tudo. Elisa olhou para a tela por longos segundos. Digitou uma resposta, apagou, digitou de novo. Obrigada. Por tudo. Enviou antes de se arrepender. A resposta veio quase instantânea. Sempre. Aquela palavra ecoou na mente dela. Sempre. Como se ele soubesse. Como se, de alguma forma, aquilo fosse uma promessa. Mas logo em seguida, outra mensagem chegou. Só que dessa vez não era para ela. Era uma notificação de uma foto que Jonas tinha postado nos stories. Elisa clicou sem pensar. Era uma foto dele ao lado de uma mulher. Bonita, elegante, sorriso perfeito. A legenda dizia: saudades de você, Gabi. O estômago de Elisa revirou. Gabi, Gabriela, a namorada. Ela sabia que Jonas tinha alguém. Carla tinha mencionado de passagem meses atrás, mas Elisa nunca deu importância. Agora, vendo aquela foto, a realidade bateu forte. Ele tinha outra vida, outros compromissos, outro amor. E ela estava ali, escondendo um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. Elisa colocou o celular de lado e fechou os olhos. Mas o sono não veio fácil. Na manhã seguinte, o cheiro de café fresco e pão torrado invadiu o quarto. Elisa se levantou devagar, o corpo ainda pesado, e desceu as escadas. Jonas estava na cozinha preparando o café. Ele vestia uma camiseta simples e calça jeans, o cabelo ainda úmido do banho. Quando a viu, sorriu. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. Ela se sentou à mesa. Ele colocou uma xícara de chá na frente dela. Chá de camomila. Minha mãe disse que é bom para grávidas. Elisa pegou a xícara, aquecendo as mãos. Você não precisava. Para de dizer isso. Jonas a interrompeu, mas o tom era gentil. Eu quero ajudar, Elisa. Deixa eu fazer isso. Ela o observou por um momento. Havia algo na forma como ele a olhava. Algo que ia além da gentileza. Era cuidado. Era atenção. Era afeto. O celular dele tocou, quebrando o momento. Jonas olhou para a tela e o rosto fechou. Desculpa, preciso atender. Ele saiu para o quintal e Elisa conseguiu ouvir pedaços da conversa. Gabi, eu já disse que... Não é assim. Eu tô na casa da minha mãe. Ela é só uma amiga. A voz dele estava tensa, impaciente. Elisa desviou o olhar, fingindo não estar ouvindo. Mas cada palavra era uma facada. Ela é só uma amiga, claro, era só isso. Nada mais. Jonas voltou alguns minutos depois, passando a mão pelo rosto, visivelmente irritado. Desculpa por isso. Tudo bem. Elisa forçou um sorriso. Ele se sentou de novo,
mas o clima tinha mudado. Havia uma tensão no ar que não estava lá antes. Elisa, Jonas começou hesitante. A Gabriela, ela é sua namorada, eu sei. Elisa completou, a voz mais fria do que pretendia. Ele assentiu, o olhar pesado. É complicado. Elisa queria perguntar o que isso significava. Queria saber se ele sentia o mesmo que ela, mas não perguntou, porque a resposta podia doer mais do que o silêncio. Em vez disso, bebeu o chá em silêncio, enquanto Jonas mexia no celular, distraído. E naquele momento, Elisa tomou uma decisão. Não ia contar. Não podia contar. Ele tinha outra vida. E ela não ia ser a pessoa que destruiria tudo, mesmo que isso significasse carregar aquele segredo sozinha para sempre. Os dias seguintes passaram numa rotina estranha, mas reconfortante. Elisa acordava com o cheiro de café. Tomava café da manhã com Dona Marta, que insistia em encher seu prato, e passava as tardes descansando ou ajudando em pequenas tarefas da casa. Jonas ia e voltava da clínica, mas sempre encontrava tempo para perguntar como ela estava, se precisava de alguma coisa, se o bebê tinha se mexido. Eram gestos simples, mas cada um deles mexia com Elisa de uma forma que ela não conseguia controlar. Numa quinta-feira à noite, Dona Marta avisou que ia dormir na casa de uma amiga que estava se recuperando de uma cirurgia. Elisa e Jonas ficaram sozinhos. Ele sugeriu pedir comida chinesa e ela aceitou. Comeram na sala sentados no sofá, com um filme qualquer passando na TV. Mas nenhum dos dois prestava atenção na tela. Lembra daquela viagem para a praia? Jonas perguntou de repente, o garfo parado no ar. Elisa congelou. Claro que lembrava. Aquela maldita viagem era a razão de tudo. Lembro, ela disse, a voz controlada. Jonas sorriu, um sorriso nostálgico. Carla tinha bebido demais e passou mal no meio da festa. Você e eu ficamos cuidando dela a noite toda. E quando ela finalmente dormiu, a gente foi caminhar na praia. Elisa completou, as lembranças voltando com uma clareza dolorosa. Jonas colocou o prato de lado e se virou para ela. Conversamos até o sol nascer. Você me contou sobre seus planos, seus medos, e eu te contei coisas que nunca tinha falado para ninguém. Elisa sentiu o peito apertar. Ela lembrava de cada palavra daquela noite, da forma como ele a olhava, de como a conversa tinha se transformado em beijos, e de como os beijos tinham se transformado em algo muito maior. Foi uma noite especial. Jonas disse, o olhar fixo nela. Eu pensei muito naquilo depois, em você. Elisa desviou o olhar, o coração disparado. Jonas, eu sei. Ele suspirou. Eu sei que a gente combinou que seria só aquilo. Sem compromisso, sem expectativas, mas não foi tão simples para mim. As palavras dele ecoaram pela sala, pesadas e sinceras. Elisa queria dizer que também não tinha sido simples para ela, que tinha pensado nele todos os dias desde então, que o filho que crescia dentro dela era a prova viva de que aquela noite tinha significado muito mais do que deveria, mas não disse nada. E a Gabriela? Ela perguntou, a voz saindo mais amarga do que pretendia. Jonas passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que ela já conhecia tão bem. A Gabriela é complicada. Você já disse isso. Vertipen Sanchina, porque é verdade. Ele se levantou e foi até a janela, as mãos nos bolsos. A gente começou a namorar uns meses depois daquela viagem. Ela é filha do dono da clínica onde eu trabalho. Tudo aconteceu rápido demais e agora eu sinto que tô preso. Preso como? Jonas se virou para ela. Ela é controladora. Quer saber onde eu tô, com quem eu tô, o que eu tô fazendo. E o pai dela tem expectativas. Quer que a gente case, que eu assuma uma sociedade na clínica. É tudo muito sufocante. Elisa se levantou também, o corpo pesado, mas a curiosidade mais forte. Então por que você não termina? Ele deu uma risada sem graça. Boa pergunta. Ficou em silêncio por um momento. Acho que tenho medo. Medo de magoar ela. Medo de perder meu trabalho. Medo de fazer a escolha errada. E qual seria a escolha certa? Jonas a olhou nos olhos, e Elisa sentiu como se ele pudesse ver através dela. Como se ele soubesse de tudo. Não sei, ele disse baixinho. Mas sei que estar aqui com você parece certo. O ar entre eles ficou carregado, denso, perigoso.
Elisa deu um passo para trás. A gente não pode fazer isso. Jonas, fazer o quê? Ele se aproximou. Isso, ela apontou entre os dois. Você tem uma namorada. Eu estou grávida. Nada disso faz sentido. E se fizer? Não faz. Elisa virou de costas, os olhos ardendo. Você está confundindo as coisas. Tá me ajudando porque é uma boa pessoa. Mas isso não significa... Não significa o quê? Jonas a interrompeu, a voz firme. Que eu ainda sinto algo por você. Porque eu sinto, Elisa. E acho que você também sente. Ela fechou os olhos, as lágrimas ameaçando cair. Não importa o que eu sinto. Importa para mim. Elisa se virou devagar. Jonas estava ali, tão perto que ela conseguia ver as linhas de preocupação no rosto dele. O cansaço nos olhos, mas também algo mais. Algo que a fazia querer desabar. Eu não posso fazer isso com você. Jonas, ela sussurrou, não posso ser a razão pela qual você complica sua vida ainda mais. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. E se você já for? O coração de Elisa batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Jonas, desde aquela noite, Elisa, eu não consigo te tirar da cabeça. A voz dele era baixa, intensa. Eu tentei. Juro que tentei. Mas quando você mandou aquela mensagem, quando eu te vi na porta do seu apartamento, tudo voltou. Tudo. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem. Mas você tá com outra pessoa. Eu sei. Ele fechou os olhos como se a dor fosse física. E eu odeio isso. Odeio estar dividido assim. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Então resolve sua vida, Jonas. Porque eu não posso ser a outra. Não posso ser aquela que espera nas sombras enquanto você decide o que quer. Ele abriu os olhos, o olhar ferido. Você não é a outra. Nunca foi. Mas é o que parece. O silêncio caiu entre eles, pesado e doloroso. Jonas deu um passo para trás, respeitando o espaço dela. Desculpa. Ele disse, a voz rouca. Eu não queria te colocar nessa posição. Elisa balançou a cabeça. Não é culpa sua. É complicado para todo mundo. Ele assentiu, mas o olhar ainda estava fixo nela, como se houvesse 1000 coisas que ele queria dizer. Mas não conseguia. Vou dormir. Elisa disse, quebrando o momento. Tô cansada. Claro, Jonas deu um passo para o lado, deixando-a passar. Ela subiu as escadas devagar, cada degrau parecendo pesar toneladas. Quando chegou ao quarto e fechou a porta, encostou-se nela e deixou as lágrimas caírem livremente. Porque a verdade era que ela amava. Jonas tinha amado desde aquela noite na praia. E agora, carregando o filho dele sem que ele soubesse, o amor só crescia, misturado com dor, medo e uma culpa que a consumia por dentro. E o pior de tudo, ela sabia que se contasse a verdade, ele ficaria. Não por amor, mas por dever. Por responsabilidade. E Elisa não queria isso. Não queria ser a obrigação dele. Queria ser a escolha. Mas enquanto Gabriela estivesse na vida dele, isso nunca seria possível. Na manhã seguinte, Elisa acordou com uma dor aguda nas costas. Tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. Gemeu baixinho, a mão no ventre, sentindo o peso do bebê puxando para baixo. A porta se abriu de repente. Elisa! Jonas entrou já vestido para o trabalho, a gravata meio torta. Eu ouvi você gemer. Tá tudo bem? Só dor nas costas. Ela forçou um sorriso. Nada demais. Ele franziu a testa, claramente não convencido, e se aproximou da cama. Deixa eu te ajudar. Antes que ela pudesse protestar, Jonas a pegou pelo braço com delicadeza e a ajudou a sentar. Fica aqui. Vou buscar uma compressa quente. Jonas, você vai se atrasar. Dane-se. Ele já estava saindo do quarto. Elisa ficou ali, atordoada. Ninguém tinha cuidado dela assim há muito tempo. Talvez nunca tivesse. Jonas voltou minutos depois com uma bolsa térmica e um travesseiro extra. Ajeitou o travesseiro nas costas dela e colocou a compressa com cuidado. Melhor? Elisa assentiu, os olhos marejados por razões que não tinham nada a ver com a dor física. Obrigada. Ele se sentou na beirada da cama, os olhos examinando o rosto dela com atenção. Você está muito pálida. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Elisa desviou o olhar. Faz umas semanas. Umas semanas. A voz dele subiu um tom. Elisa, você está grávida de 6 meses. Tem que fazer acompanhamento.
Eu sei, mas... Ela hesitou. Tem sido difícil. Com o trabalho, a mudança, eu não tive tempo. Jonas passou a mão pelo rosto, claramente preocupado. Tá bom. Hoje à tarde eu te levo numa consulta. Vou ligar para a clínica, marcar com um dos obstetras de lá. Jonas, não precisa. Precisa sim. Ele a interrompeu firme, mas gentil. Você e o bebê precisam de acompanhamento. E eu vou garantir que você tenha isso. Havia algo na forma como ele disse, você e o bebê, que fez o coração de Elisa apertar, como se ele já se importasse, como se aquele bebê já fosse parte da vida dele, mesmo sem saber a verdade. Naquela tarde, Jonas saiu mais cedo da clínica e levou Elisa para a consulta. A sala de espera estava cheia de mulheres grávidas, a maioria acompanhadas pelos maridos ou namorados. Elisa se sentiu deslocada, mas a presença de Jonas ao lado dela tornava tudo menos solitário. Jonas Mendes? A enfermeira chamou. Eles se levantaram e entraram no consultório. O médico, Dr. Augusto, um homem de meia idade com ar tranquilizador, cumprimentou-os com um sorriso. Então, Elisa, vamos ver como está esse bebê. Ele olhou para Jonas. Você é o pai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jonas abriu a boca para responder, mas Elisa se antecipou. Não, ele é um amigo. Me acompanhando. Dr. Augusto assentiu, sem fazer mais perguntas, e começou o exame. Quando o som dos batimentos cardíacos do bebê ecoou pela sala, Elisa sentiu as lágrimas subirem. Era a primeira vez que ouvia aquele som desde a última consulta há semanas. Jonas, sentado ao lado dela, ficou imóvel. Os olhos fixos no monitor, a respiração suspensa. Está tudo bem com ele? Elisa perguntou, a voz trêmula. Está perfeito. A Dr. Augusto sorriu. Batimentos fortes. Desenvolvimento normal. Mas você precisa descansar mais, Elisa, e se alimentar melhor. Você está abaixo do peso ideal para essa fase da gestação. Ela sentiu envergonhada. Vou cuidar disso. Quando saíram do consultório, Jonas estava em silêncio. Elisa o olhou de soslaio, tentando decifrar a expressão dele. Você tá bem? Ele piscou como se voltasse de um transe. Aquele som... Começou a voz baixa. O coração dele foi intenso. Elisa sorriu apesar de tudo. É sempre assim. Jonas parou no corredor e se virou para ela. Como você faz isso sozinha, Elisa? Como você aguenta carregar tudo isso sem ter ninguém do seu lado? A pergunta a pegou desprevenida. Ela engoliu o nó na garganta. Parece de qualquer mentis, porque não tenho escolha. Agora tem. Ele disse, os olhos firmes nos dela. Eu tô aqui. E não vou a lugar nenhum. Elisa queria acreditar. Queria tanto acreditar, mas sabia que promessas eram fáceis de fazer. Difícil era mantê-las. De volta à casa, Jonas insistiu que ela descansasse enquanto ele preparava o jantar. Elisa protestou, mas ele não deu ouvidos. Ela se acomodou no sofá da sala, observando-o pela porta da cozinha. Ele se movia com familiaridade, cortando legumes, temperando a carne, degustando o molho. Havia algo reconfortante naquela cena doméstica. Algo que Elisa nunca tinha tido, mas sempre quis. Pronto. Jonas trouxe 2 pratos e se sentou ao lado dela. Estrogonofe. A receita da minha mãe. Elisa deu a primeira garfada e fechou os olhos. Tá perfeito. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, até que Jonas quebrou o clima. Posso te perguntar uma coisa? Elisa olhou para ele, o coração já acelerado. Pode. Por que você não contou antes? Para Carla, para sua família. Você não precisava passar por isso sozinha. Elisa pousou o garfo, perdendo o apetite. Porque eu tinha vergonha. Ela admitiu, a voz baixa. Vergonha de ter me envolvido com alguém que não ficou. Vergonha de estar grávida e sozinha. As pessoas julgam, Jonas. E eu não queria ser mais uma história triste. Você não é uma história triste. Ele disse, firme. Você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Elisa deu uma risada amarga. Não me sinto forte. Mas é. Jonas se aproximou, a mão pousando sobre a dela. Olha tudo que você está enfrentando. E ainda assim está aqui, firme, cuidando dele. O toque dele queimava. Elisa queria puxar a mão, mas não conseguia. E se eu não der conta? Ela sussurrou, as inseguranças finalmente vazando. E se eu não souber ser mãe? E se eu estragar tudo? Jonas apertou a mão dela. Você não vai estragar nada. E mesmo que tropece,
Eu vou estar aqui para te ajudar a levantar. Por quê? As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. Por que você se importa tanto? Jonas ficou em silêncio por um longo momento. O olhar dele era profundo, carregado de algo que Elisa não conseguia nomear. Por que você importa para mim? Ele finalmente disse, sempre importou. Antes que Elisa pudesse responder, o celular dele tocou. Gabriela, de novo. Jonas suspirou, soltou a mão de Elisa e atendeu, se afastando para o outro lado da sala. Oi, Gabi. Não, eu não esqueci. Eu sei, mas surgiu uma coisa... Não é desculpa, é a verdade. A voz dele ficou tensa, impaciente. Elisa desviou o olhar, o momento quebrado. Quando ele desligou, voltou até ela, visivelmente frustrado. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Elisa se levantou pegando os pratos. Você tem sua vida. Seus compromissos. Elisa... Tá tudo bem, Jonas. Ela o interrompeu, forçando um sorriso. Sério, obrigada pelo jantar. Vou subir, tô cansada. Ela saiu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. No quarto, Elisa encostou a porta e deixou as lágrimas caírem. Porque a cada gesto gentil, a cada palavra carinhosa, ficava mais difícil esconder a verdade. E mais doloroso saber que, por mais que ele cuidasse dela, por mais que demonstrasse afeto, ele ainda pertencia a outra pessoa. Os dias foram passando, e uma rotina estranhamente confortável se estabeleceu entre Elisa e Jonas. Ele acordava cedo, preparava café, deixava bilhetes carinhosos na geladeira antes de sair para a clínica. Não esqueça de comer. Deixei frutas picadas na tigela azul. Ou, se precisar de mim, é só ligar. Qualquer hora. Elisa guardava cada bilhete numa gaveta do quarto, como se fossem tesouros secretos. Carla tinha ligado alguns dias atrás, animada ao saber que a melhor amiga estava hospedada na casa da mãe. Não desconfiou de nada. Achou natural. Afinal, Elisa sempre foi como uma irmã para ela. Que bom que o Jonas está aí para te ajudar. Carla tinha dito, a voz alegre do outro lado da linha. Ele é meio workaholic, mas no fundo é um fofo. Aposto que tá te enchendo de cuidados. Elisa tinha rido. Um riso que escondia tanta coisa. Ele tem sido incrível. E era verdade. Jonas era incrível. Atencioso demais. Presente demais. E isso tornava tudo mais complicado. Numa manhã de sábado, Jonas sugeriu que fossem caminhar no parque. Dona Marta tinha ido ao mercado. E a casa estava silenciosa. Elisa aceitou, precisava de ar fresco, de movimento. O parque estava cheio. Crianças correndo, casais de mãos dadas, cachorros latindo alegremente. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, aproveitando o sol suave da manhã. Eu costumava vir aqui quando era criança. Jonas disse, apontando para um balanço velho no playground. A Carla sempre queria que eu empurrasse ela cada vez mais alto. Quase me meti em encrenca várias vezes por causa disso. Elisa sorriu. Imagino vocês dois. Carla sempre foi destemida. E você? Ele olhou para ela. Como você era quando criança? Elisa pensou por um momento. Quieta, observadora, sempre com a cabeça nas nuvens. Minha mãe dizia que eu vivia no meu próprio mundo. E ainda vive? Jonas perguntou, um sorriso brincando nos lábios. Às vezes, ela admitiu. Quando a realidade fica difícil demais. Eles pararam perto de um lago onde patos nadavam tranquilamente. Jonas enfiou as mãos nos bolsos e ficou olhando a água. Posso te fazer uma pergunta? Elisa sentiu o estômago apertar. Claro, você ainda ama o pai do bebê? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Elisa virou o rosto, os olhos ardendo. Por que você quer saber? Curiosidade. Ele deu de ombros, mas havia algo mais no tom dele. Você nunca fala sobre ele. Nunca menciona o nome. É como se ele não existisse. Porque ele não existe. Não da forma que importa. Elisa respirou fundo. Ele não está aqui. Nunca esteve. E eu aprendi a aceitar isso. Jonas ficou em silêncio, o maxilar tenso. Ele é um idiota. Elisa deu uma risada sem graça. Pode ser. Ou talvez ele só não estivesse pronto. As pessoas não são obrigadas a querer o que a gente quer, Jonas. Não. Mas são obrigadas a assumir responsabilidade pelas escolhas que fazem. A voz dele estava firme, quase zangada. E se ele fez um filho, deveria estar aqui. Não importa o que ele sente ou deixa de sentir.
Elisa olhou para ele surpresa pela intensidade na voz. Você faria isso? Ficaria por obrigação? Jonas virou-se para ela, os olhos penetrantes. Eu ficaria porque é a coisa certa a fazer. Mas não seria obrigação, Elisa. Seria escolha. O coração dela bateu descompassado. As palavras dele ecoavam como uma promessa não dita. E Elisa teve que se controlar para não desabar ali mesmo. E a Gabriela? Ela perguntou, quebrando o momento. Ela aceita esse lado seu? Esse senso de responsabilidade? Jonas desviou o olhar, o corpo ficando tenso. Gabriela quer que eu seja o que ela precisa que eu seja. Não o que eu realmente sou. E o que você realmente é? Ele deu um meio sorriso triste. Eu ainda estou descobrindo. Eles voltaram para casa em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não desconfortável. Apenas carregado. Naquela noite, Dona Marta preparou um jantar especial. Lasanha, a favorita de Jonas. A mesa estava cheia. E pela primeira vez em semanas, Elisa se sentiu parte de algo. De uma família, ainda que temporária. No meio do jantar, o celular de Jonas tocou. Ele olhou para a tela e o semblante fechou. Com licença. Levantou-se e atendeu na sala. Elisa e Dona Marta trocaram olhares. É a Gabriela? Dona Marta perguntou baixinho. Elisa assentiu. Dona Marta suspirou. Aquela menina, ela é bonita, educada, mas... fez uma pausa. Não acho que seja certa para o meu filho. Por quê? Porque ela não o faz feliz. Dona Marta disse simples e direto. Mank percebe essas coisas. Ele está sempre tenso quando está com ela. Sempre preocupado em agradar. Isso não é amor, Elisa, é prisão. As palavras da mulher ecoaram na cabeça de Elisa por horas. Mais tarde, quando todos já tinham ido dormir, Elisa desceu para pegar água. Encontrou Jonas na varanda, sentado na cadeira de balanço, olhando para o céu estrelado. Não consegue dormir? Ela perguntou baixinho. Ele virou a cabeça, um sorriso cansado no rosto. Muita coisa na cabeça. Quer companhia? Sempre. Elisa se sentou ao lado dele, puxando um cobertor sobre os ombros. O silêncio da noite era reconfortante, quebrado apenas pelo som dos grilos. Ela veio até aqui hoje. Jonas disse de repente. Quem? Gabriela. Ele suspirou. Apareceu de surpresa. Queria saber quem era você. Por que eu estava passando tanto tempo aqui? Elisa sentiu o estômago revirar. E o que você disse? A verdade. Que você é amiga da minha irmã, que está passando por um momento difícil, que eu só estou ajudando. E ela acreditou. Jonas deu uma risada amarga. Não, ela nunca acredita. Sempre acha que tem algo a mais. E talvez... Ele parou, o olhar perdido. Talvez ela esteja certa. O coração de Elisa disparou. Jonas... Não, deixa eu falar. Ele a interrompeu, virando-se para encará-la. Eu tentei, Elisa. Tentei fazer dar certo com ela. Tentei ser o namorado perfeito, o genro ideal. Mas toda vez que eu tô com ela, eu me sinto vazio, como se estivesse representando um papel que não é meu. Então por que você não termina? Porque eu sou covarde. Ele admitiu, a voz carregada de frustração. Porque o pai dela praticamente me deu a clínica de bandeja. Porque terminar significa perder tudo que eu construí. E porque... Parou hesitante. Porque ela ameaça se machucar toda vez que eu menciono separação. Elisa arregalou os olhos. O quê? Jonas passou a mão pelo rosto, cansado. Ela diz que não vai aguentar. Que vai fazer algo drástico. E eu fico preso, com medo de causar um dano irreparável. Isso não é amor, Jonas. Elisa disse, a voz firme. Isso é manipulação. Eu sei, ele sussurrou, mas não sei como sair disso sem destruir tudo. Elisa segurou a mão dele, um gesto instintivo. Você merece ser feliz. De verdade. Não nessa prisão. Jonas olhou para a mão dela sobre a sua e lentamente entrelaçou os dedos. E você? Você é feliz, Elisa? A pergunta a desarvorou. Ela olhou para aqueles olhos castanhos, cheios de preocupação, de afeto, de algo que ela não ousava nomear. Eu sou... Quando estou aqui, com você. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. O olhar de Jonas se intensificou. Ele se aproximou devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas Elisa não recuou. E quando os lábios dele quase tocaram os dela, uma luz acendeu na sala. Dona Marta apareceu na porta da varanda.
Ah, vocês estão aí. Achei que tinha ouvido vozes. Tudo bem? Jonas se afastou rapidamente, soltando a mão de Elisa. Tudo, mãe. A gente só estava conversando. Dona Marta olhou entre os dois, um sorriso conhecedor nos lábios. Claro, conversando. Ela acenou. Bom, não fiquem até tarde. Amanhã tem missa. E voltou para dentro. Elisa e Jonas ficaram ali. O momento perdido, a tensão ainda vibrando no ar. Acho melhor eu ir dormir. Elisa se levantou, as pernas trêmulas. Elisa, espera. Mas ela já tinha saído. Nos dias seguintes, Elisa e Jonas se evitaram. Não de forma óbvia, mas sutil. Ele saía mais cedo para a clínica. Ela fingia estar dormindo. Quando ele batia na porta para perguntar se precisava de algo. Nos jantares conversavam apenas o necessário, sempre com Dona Marta presente. Como uma barreira segura entre eles, mas a tensão estava lá, palpável, crescendo a cada olhar furtivo, a cada silêncio prolongado. Carla voltou de viagem numa quarta-feira. Chegou animada. Abraçou Elisa com força e encheu a casa de energia. Deixa eu ver essa barriga. Ela se ajoelhou na frente de Elisa, as mãos no ventre arredondado. Meu Deus, ele está enorme. E mexendo? Muito, Elisa sorriu. Principalmente à noite. E você, está se cuidando? Comendo direito? O Jonas tem garantido isso. Dona Marta disse da cozinha, um sorriso maroto no rosto. Carla olhou para o irmão, que estava sentado no sofá mexendo no celular. Sério? Você virando babá? Jonas levantou os olhos irritado. Não estou sendo babá, só ajudando. Que fofo! Carla provocou. Nunca vi você tão prestativo. Carla! Ele alertou, o tom carregado. Ela riu e voltou sua atenção para Elisa. Bom, agora que eu voltei, a gente precisa resolver sua situação. Você não pode ficar aqui para sempre, né? Vamos procurar um apartamento para você. Algo perto do meu trabalho. Assim posso te ajudar quando o bebê nascer. Elisa sentiu um aperto no peito. Claro. Ela não podia ficar ali para sempre. Aquilo era temporário. Sempre foi. Faz sentido. Ela concordou, mas a voz saiu sem emoção. Jonas se levantou de repente. Vou sair um pouco. Preciso resolver umas coisas. E saiu sem olhar para trás. Carla franziu a testa. Que foi com ele? Dona Marta apenas balançou a cabeça, mas não disse nada. Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, na mente inquieta. A ideia de sair daquela casa, de se afastar de Jonas, doía de uma forma que ela não esperava. Levantou-se e foi até a cozinha pegar água. A casa estava silenciosa. Todos já dormiam, ou quase todos. Quando passou pela sala, viu Jonas sentado no sofá no escuro, apenas a luz da TV iluminando o rosto dele. Você também não consegue dormir? Ela perguntou baixinho. Ele virou a cabeça, os olhos cansados. Parece que é contagioso. Elisa se aproximou e sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância segura. Quer falar sobre isso? Jonas desligou a TV, mergulhando a sala na penumbra. Apenas a luz do poste da rua entrava pela janela. Eu não quero que você vá, ele disse de repente, a voz baixa, mas firme. Elisa sentiu o ar faltar. Jonas, eu sei que é egoísta. Eu sei que você precisa seguir sua vida, mas ele virou o corpo para ela. Essas últimas semanas foram as melhores que eu tive em muito tempo. E a ideia de você sair daqui, de não te ver todo dia, me deixa. Parou procurando as palavras. Me deixa vazio. As lágrimas subiram nos olhos de Elisa. Você não pode falar essas coisas. Jonas, por que não? Porque você tem uma namorada. Porque você tem uma vida que não inclui eu e esse bebê. A voz dela falhou. Porque você está me confundindo e eu não aguento mais. Jonas se aproximou, o rosto a centímetros do dela. Eu não estou confundindo nada. Eu sei exatamente o que eu sinto. E o que você sente? Elisa desafiou, as lágrimas escorrendo. Eu sinto que cometi um erro. Um erro enorme. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Aquela noite na praia. Eu deveria ter ido atrás de você. Deveria ter lutado. Mas eu tive medo. Medo de me machucar. Medo de não ser suficiente. E aí a Gabriela apareceu. E eu me deixei levar porque era mais fácil. Porque ela queria algo que eu não sabia se você queria. Jonas, e agora você está aqui, carregando um filho de outro homem. E mesmo assim,
Tudo que eu consigo pensar é que eu queria que fosse meu, que fosse nosso. A voz dele quebrou. Que essa vida toda fosse nossa. Elisa soluçou. Mas não é, não pode ser. Por quê? Porque você tá com outra pessoa. Porque eu não posso ser a razão pela qual você destrói sua vida. Você não tá destruindo nada. Jonas enxugou as lágrimas dela com os polegares. Você tá me salvando. Então, antes que Elisa pudesse processar, ele a beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de meses de saudade, de palavras não ditas, de arrependimentos e desejos reprimidos. As mãos dele seguravam seu rosto como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. E Elisa correspondeu, porque não tinha mais forças para resistir. As mãos dela foram para os cabelos dele, puxando-o para mais perto. Jonas gemeu baixinho, os braços envolvendo-a pela cintura, tomando cuidado com a barriga. Era errado, era egoísta, era perigoso, mas era tão certo ao mesmo tempo. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes. Jonas encostou a testa na dela, os olhos fechados. Desculpa, ele sussurrou. Isso não devia ter acontecido. Mas aconteceu. Elisa disse, a voz trêmula. Ele abriu os olhos, o olhar intenso. E eu não me arrependo. Elisa se afastou, levantando-se do sofá. As pernas tremiam. Eu preciso ir dormir. Elisa, espera. Não, Jonas. Ela se virou, as lágrimas voltando. A gente não pode fazer isso. Você sabe que não pode. E se eu terminar com ela? A pergunta a congelou. O quê? Jonas se levantou também, se aproximando. E se eu terminar com a Gabriela? E se eu resolver isso de uma vez por todas? Elisa balançou a cabeça. Você não pode fazer isso por mim. Tem que ser por você. Mas é por mim. Ele insistiu. Eu só precisava de uma razão para ter coragem. E você é essa razão, Jonas. Me dá uma chance, Elisa. A voz dele era um pedido, uma súplica. Deixa eu fazer as coisas direito dessa vez. Ela queria dizer sim. Queria tanto dizer sim. Mas o medo era maior. Eu não posso ser sua válvula de escape. Não posso ser a mulher que te salvou de um relacionamento ruim. Ela respirou fundo. E além do mais, tem algo que você não sabe. Algo que mudaria tudo. Jonas franziu a testa. O que você quer dizer? Elisa fechou os olhos. Era agora. Tinha que ser agora. O pai do bebê... A voz dela falhou, o coração disparado, as mãos suando. Elisa, o que tem o pai do bebê? Jonas insistiu, a preocupação crescendo. Ela abriu a boca para falar, mas a porta da sala se abriu. Carla apareceu de pijama esfregando os olhos. Vocês estão discutindo? Ouvi vozes. Jonas e Elisa se afastaram imediatamente. Não, Elisa disse rápido demais. A gente só estava conversando. Carla olhou entre os dois, desconfiada. No escuro? Eu vou dormir. Elisa saiu apressada, passando por Carla sem olhar para trás. Subiu as escadas correndo, o coração na garganta. Entrou no quarto e trancou a porta. Encostou-se nela e desabou. Quase contou. Quase revelou tudo, mas o medo a segurou. O medo de que ele ficasse por obrigação. O medo de perder o que eles tinham agora. Essa conexão frágil, mas real. Porque se ela contasse a verdade, tudo mudaria. E Elisa não tinha certeza se estava pronta para encarar as consequências. A manhã chegou pesada. Elisa acordou com os olhos inchados, o corpo dolorido e o coração ainda acelerado pela noite anterior. O beijo, as palavras de Jonas, a quase confissão que ficou presa na garganta. Quando desceu para o café, encontrou apenas Dona Marta na cozinha. Bom dia, querida. A mulher sorriu. Dormiu bem? Mais ou menos. Elisa forçou um sorriso. Cadê todo mundo? Carla saiu cedo. Tinha compromisso no trabalho. E o Jonas? Dona Marta hesitou. Ele recebeu uma ligação de madrugada, da clínica. Parece que o Dr. Henrique, o pai da Gabriela, fez uma proposta de sociedade. Quer formalizar tudo ainda essa semana. O estômago de Elisa revirou. Sociedade? Parece que é uma grande oportunidade. Dona Marta colocou uma xícara de chá na frente dela. Mas eu não sei. Elisa, meu filho não parece feliz. Parece preso. Elisa não conseguiu responder. Apenas segurou a xícara com força, tentando conter o tremor nas mãos. Jonas chegou no fim da tarde. A gravata frouxa,
o rosto cansado. Mal cumprimentou ninguém e foi direto para o quarto. Elisa ficou na sala, fingindo ler um livro, mas as palavras se embaralhavam na página. Dona Marta tinha saído para visitar uma amiga. Carla ainda não tinha voltado. Eles estavam sozinhos. Depois de quase uma hora, Jonas desceu. Parou na porta da sala, as mãos nos bolsos. "Posso falar com você?" Elisa ergueu os olhos, o coração disparando. Claro. Ele entrou e se sentou na poltrona em frente a ela, não no sofá ao lado, como se precisasse manter distância. "Sobre ontem?" começou, a voz cuidadosa. "A gente não precisa falar sobre isso." Elisa o interrompeu, temendo o que viria. "Precisa sim." Jonas insistiu, o olhar firme. "Porque eu não posso fingir que não aconteceu. E não posso deixar você achando que foi um erro." "Mas foi, Jonas." Ela fechou o livro. "Você tem namorada. Você tem compromissos. E eu sou uma complicação que você não pediu. Você não é uma complicação." A voz dele subiu um tom. "Você é a única coisa clara na minha vida agora." Elisa sentiu as lágrimas ameaçarem voltar. "Então o que você vai fazer?" "Sobre a Gabriela. Sobre a proposta do pai dela." Jonas passou a mão pelo rosto, exausto. "Eu não sei. Ele me ofereceu 40% da clínica. É mais do que eu poderia conseguir em anos trabalhando sozinho." Mas o parou, o maxilar tenso. "Mas vem com condições. Ele quer que eu e a Gabriela nos casemos até o fim do ano. Quer garantias. Quer que eu me torne oficialmente parte da família." O ar saiu dos pulmões de Elisa. "E você vai aceitar?" "Eu não quero." Ele disse rápido. "Mas se eu recusar, perco tudo. O emprego, a clínica, tudo que construí. Então você vai ficar por causa disso? Por medo de perder dinheiro e status?" "Não é só isso." Jonas se levantou, agitado. "A Gabriela me ligou hoje, chorando, dizendo que se eu não aceitar, ela vai..." Parou, as palavras pesadas. "Ela ameaçou se machucar de novo, Elisa, e o pai dela jogou a culpa em mim. Disse que se algo acontecer com ela, vai ser minha responsabilidade." Elisa se levantou também, a raiva superando o medo. "Isso é chantagem emocional? Você não pode ficar refém disso." Mas e se ela fizer algo?" A voz dele estava desesperada. "E se ela realmente se machucar e eu for o culpado? Você não é responsável pelas escolhas dela." Elisa se aproximou. "Ela é uma adulta. E se ela está ameaçando isso, precisa de ajuda profissional, não de um noivo obrigado." Jonas ficou em silêncio, os ombros caídos. "Eu tô cansado, Elisa. Cansado de estar sempre errado. De nunca fazer a escolha certa. Então faça agora." Ela segurou o braço dele. "Escolha você. Escolha sua felicidade. Escolha a gente." As palavras ficaram presas, porque ela não tinha direito de pedir isso. Não quando escondia um segredo tão grande. Jonas a olhou nos olhos, e por um momento, Elisa pensou que ele fosse beijá-la de novo. Mas ele apenas segurou a mão dela, apertou com força e soltou. "Eu preciso pensar. Preciso de tempo." Elisa assentiu, engolindo a decepção. "Tudo bem." Ele subiu as escadas devagar, como um homem carregando o peso do mundo nos ombros. E Elisa ficou ali, sozinha na sala, sentindo o bebê se mexer dentro dela. Seu pai está aqui, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. 2 dias depois, Elisa acordou com uma dor aguda no abdômen. Tentou ignorar, mas a dor só piorava. Foi até o banheiro e viu um pequeno sangramento. O pânico tomou conta dela. "Jonas!" gritou a voz trêmula. Ele apareceu em segundos, ainda de pijama. "O que foi?" Tem sangue. Tô com dor." A expressão dele mudou na hora. Pegou o celular e as chaves. "Vamos pro hospital, agora." Dona Marta desceu correndo, assustada. Carla estava no trabalho. "Eu vou com vocês." Dona Marta pegou a bolsa. "Não, mãe. Fica aqui. Avisa a Carla, a gente vai rápido." Jonas já estava ajudando Elisa a descer as escadas. No carro ele dirigia em silêncio, mas a mão dele segurava a dela com força. "Vai ficar tudo bem." Ele repetia, mais para si mesmo do que para ela. "Vai ficar tudo bem." Elisa apenas chorava. A dor física, se misturando com o medo de perder o bebê. Quando chegaram ao hospital, Jonas praticamente carregou Elisa para dentro. Gritou por ajuda, e em minutos ela estava numa maca sendo levada para exames. "Senhor, o senhor é o pai?" Uma enfermeira perguntou.
Jonas abriu a boca, mas Elisa respondeu primeiro entre soluços. Não, ele é um amigo. A enfermeira assentiu e continuou empurrando a maca. Jonas ficou no corredor, as mãos no cabelo, andando de um lado para o outro. O celular tocou. Gabriela, ele ignorou. Tocou de novo. Dr. Henrique ignorou também. Tudo que importava era Elisa e o bebê. Depois de uma hora que pareceu uma eternidade, o médico saiu. Ela está estável. O bebê também. Foi um descolamento pequeno de placenta. Nada grave, mas ela precisa de repouso absoluto. Nada de esforço. Nada de estresse. Jonas suspirou aliviado, as pernas quase cedendo. Posso vê-la? Pode. Ela está acordada. Jonas entrou no quarto. Elisa estava deitada, pálida, conectada a monitores. Quando o viu, os olhos se encheram de lágrimas. Ele tá bem? O bebê tá bem? Tá. Jonas se aproximou e segurou a mão dela. Vocês dois estão bem. Elisa desabou em choro, todo o medo vazando. Eu tive tanto medo. Pensei que ia perder ele. Mas não perdeu. Ele tá aqui, forte. Jonas apertou a mão dela. E você também vai ficar bem. Eu vou garantir isso. Elisa olhou para ele, e naquele momento, viu algo no rosto de Jonas que a desarvorou completamente. Amor, puro e verdadeiro. Jonas, eu preciso te contar uma coisa. Ele se sentou na beirada da cama. Pode falar. O pai do bebê, ele... O celular de Jonas tocou de novo. Ele olhou para a tela. Gabriela, pela 10ª vez. Desculpa. Deixa eu só desligar isso. Ele atendeu, impaciente. Gabi, não posso falar agora. Não, não é hora. Tô no hospital. A voz dela gritou do outro lado da linha, alta o suficiente para Elisa ouvir. Você tá no hospital com ela de novo? Você tá me traindo, Jonas. Jonas fechou os olhos. A gente conversa depois. E desligou. Quando voltou sua atenção para Elisa, a coragem dela já tinha ido embora. O que você ia dizer? Elisa balançou a cabeça. Nada, esquece, não é hora. Ele franziu a testa, mas não insistiu. E mais uma vez, a verdade ficou guardada. Elisa passou 3 dias no hospital em observação. Jonas não saiu do lado dela. Dormiu na poltrona desconfortável do quarto, comeu as refeições horríveis do hospital e ignorou todas as ligações de Gabriela e do Dr. Henrique, Carla. Foi visitá-la todos os dias, trazendo frutas, revistas e conversas animadas. Dona Marta mandou marmitas caseiras, mas era Jonas quem ficava. Jonas quem segurava sua mão quando as contrações de treinamento vinham. Jonas quem ajustava os travesseiros, quem conversava baixinho com ela nas madrugadas de insônia, e a cada gesto, a cada palavra gentil, a culpa de Elisa só aumentava. No 3º dia, o médico deu alta, mas com uma condição: repouso absoluto em casa até o parto. Nada de esforço, nada de estresse, apenas descanso. Dr. Augusto foi enfático. Você está entrando no 7º mês. Qualquer coisa pode desencadear um parto prematuro. E queremos que esse bebê fique na barriga, pelo menos até as 37 semanas. De volta à casa, Jonas preparou o quarto de hóspedes como se fosse uma suíte hospitalar. Colocou uma sineta na mesa de cabeceira, encheu a geladeira de lanches saudáveis. Baixou filmes e séries no tablet dela. Você não precisa fazer tudo isso. Elisa protestou do sofá, onde ele insistiu que ela ficasse. Preciso sim. Jonas ajeitou os travesseiros atrás dela. Você ouviu o médico. Repouso absoluto significa que eu faço tudo. E você não faz nada. Mas, sem mas. Ele cruzou os braços fingindo seriedade. Mas o sorriso nos cantos da boca o entregava. Minhas ordens são finais. Elisa riu apesar de tudo. Você é impossível. E você é teimosa. Ele se sentou ao lado dela. Mas vamos fazer um acordo. Você descansa, cuida do bebê. E eu cuido de você. Fechado? Ela olhou para ele, o coração transbordando. Fechado. Os dias passaram numa rotina tranquila. Jonas tirou licença parcial do trabalho, negociando horários flexíveis. Gabriela estava furiosa, mas ele não cedia. Doutor, Henrique tentou pressioná-lo sobre a sociedade, mas Jonas pediu mais tempo. Tudo parecia estar em suspenso, como se o mundo tivesse parado para esperar o bebê nascer. Numa noite 2 semanas depois da alta, Elisa acordou com dores fortes.
Não eram contrações de treinamento. Eram diferentes, mais intensas. Mais reais, olhou para o relógio. 2h37 da manhã. Tentou respirar fundo. Contar os intervalos. 5 minutos. 4 minutos, 3. Jonas! Chamou a voz carregada de urgência. Ele entrou correndo no quarto, o cabelo bagunçado, os olhos ainda sonolentos. O que foi? Acho que é hora. A expressão dele mudou instantaneamente. Medo, adrenalina, determinação. Vamos? Ele a ajudou a se levantar. Eu pego as coisas. Você só respira. No caminho para o hospital, Jonas segurava a mão dela, dirigindo com a outra. Cada contração fazia Elisa apertar os dedos dele com força, e ele nem piscava. Apenas dizia palavras de encorajamento. Você consegue. Tá quase lá. Só mais um pouco. Quando chegaram, a equipe já estava esperando. Dr. Augusto fez os exames e confirmou. Dilatação de 6 centímetros. O bebê tá vindo. Ele sorriu. Está pronta? Elisa olhou para Jonas, que estava ali ao lado dela, a mão ainda segurando a sua. Tô, ela sussurrou. As horas seguintes foram um borrão de dor, suor, lágrimas e a voz de Jonas ecoando em sua cabeça. Você é forte. Você consegue. Eu tô aqui. Não vou a lugar nenhum. E ele não foi. Quando finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o choro agudo do bebê ecoou pela sala. Elisa desabou. É um menino. A enfermeira disse, colocando o bebê sobre o peito dela. É pequeno, mas saudável. Elisa olhou para aquele serzinho vermelho, choroso, perfeito. As lágrimas escorriam sem parar. Ela tocou o rostinho dele, contou os dedinhos, beijou a testa. Oi, meu amor. Ela sussurrou. Finalmente você chegou. Jonas estava ao lado dela, os olhos também marejados. Ele olhava o bebê com uma expressão que Elisa nunca tinha visto antes. Era ternura, era assombro, era amor. Posso segurá-lo? Jonas perguntou baixinho. Elisa assentiu, incapaz de falar. Jonas pegou o bebê com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. E quando olhou para aquele rostinho minúsculo, algo quebrou dentro dele. O bebê abriu os olhos. Olhos castanhos, grandes, curiosos. Ele tem seus olhos. Elisa disse a voz trêmula. Jonas olhou para ela confuso. O quê? Ela engoliu em seco. Ele tem seus olhos. Jonas... Ele voltou a olhar para o bebê, examinando cada traço, e pela primeira vez, algo começou a se encaixar na mente dele. As contas, o tempo, a viagem. Mas antes que pudesse processar, Elisa disse, a voz embargada, Eu te amo. Jonas, sempre amei. Ele ergueu os olhos para ela, surpreso. Elisa, desde aquela noite na praia. Ela continuou, as lágrimas caindo. Eu não consegui esquecer você. Não consegui seguir em frente. E quando descobri que estava grávida, eu tive medo. Medo de te contar. Medo de você ficar por obrigação. Então escondi, mas eu não aguento mais esconder. Jonas ficou paralisado, o bebê ainda nos braços. Elisa, o que você está dizendo? Antes que ela pudesse responder, uma dor aguda atravessou seu corpo. Ela gritou, Elisa! Jonas se virou assustado. A enfermeira entrou correndo. Olhou os monitores e seu rosto empalideceu. Ela está com hemorragia. Médico agora. Dr. Augusto entrou rapidamente, avaliou a situação e olhou para a equipe. Preparem a sala de emergência. Vamos ter que intervir. O que está acontecendo? Jonas perguntou, o pânico tomando conta. Hemorragia pós-parto. Precisamos estabilizá-la rapidamente. Dr. Augusto pegou o bebê dos braços de Jonas e entregou para a enfermeira. Leve o bebê para o berçário. E vocês preparem a paciente. Não. Jonas tentou se aproximar, mas uma enfermeira o segurou. Elisa. Ela olhou para ele, os olhos cheios de medo. Jonas? Você vai ficar bem! Ele gritou, tentando alcançá-la. Você vai voltar para mim. Eu prometo que quando você voltar, a gente vai ser uma família. Os 3, juntos, você ouviu? Você vai voltar. As portas se fecharam, levando Elisa. Jonas ficou ali parado, o mundo desmoronando ao seu redor. Eu te amo, Jonas, sempre amei. Ele tem seus olhos. As palavras dela ecoavam na mente dele, se encaixando como peças de um quebra-cabeça. O bebê. Os olhos.
O tempo, aquela noite. Não. Ele sussurrou para si mesmo. Transforma-se que essa. Oi, como assim? Não pode ser. Mas no fundo ele sabia. Correu até o berçário. Encontrou a enfermeira cuidando do bebê. Posso ficar com ele? Ela hesitou, mas viu o desespero no rosto dele. Por alguns minutos. Mas ele vai precisar ser avaliado. Jonas pegou o bebê de volta. Sentou-se numa cadeira e olhou para aquele rostinho. Contou os traços, o formato dos olhos, o nariz, a testa, e viu a si mesmo ali. Você é meu filho. Ele sussurrou a voz quebrada. Meu filho. E eu nem sabia. O bebê se mexeu nos braços dele como se entendesse. Jonas encostou a testa no bebê e chorou. Chorou pela verdade, que descobriu tarde demais. Chorou pela mulher que amava e que estava lutando pela vida. Chorou por todas as escolhas erradas que fez. E jurou ali mesmo naquele momento. Se ela voltar, se ela sobreviver, eu vou fazer direito dessa vez. Vou ser o pai que esse menino merece. E o homem que ela merece. Mas primeiro Elisa precisava sobreviver. E Jonas nunca tinha rezado tanto na vida. Jonas não sabia quanto tempo tinha passado. Podia ter sido 10 minutos ou 2 horas. O tempo tinha perdido o sentido. Ele continuava ali, segurando o bebê, olhando para aquele rostinho que era um espelho do seu próprio passado. Como eu não percebi antes? A culpa era um peso no peito, esmagador e implacável. Uma enfermeira se aproximou, gentil mas firme. Senhor, precisamos levar o bebê para fazer os exames de rotina. Jonas hesitou, mas assentiu. Beijou a testa do filho, meu filho, antes de entregá-lo. Cuida bem dele. Sua voz saiu rouca. Vamos cuidar. Ela garantiu. Sozinho no corredor, Jonas encostou a cabeça na parede fria. As mãos tremiam, o coração disparado, a mente um turbilhão de pensamentos. Elisa sabia. O tempo todo ela sabia e não contou. Parte dele queria estar zangado. Queria questionar por que ela escondeu algo tão importante. Mas outra parte, a maior, entendia. Entendia o medo dela, o medo de que ele ficasse por dever, o medo de ser uma obrigação. E ele tinha dado todas as razões para ela pensar assim. Estava com Gabriela. Estava preso numa vida que não queria. Como Elisa poderia confiar que ele faria a escolha certa? O celular vibrou no bolso. Gabriela. De novo. Dessa vez ele atendeu. Jonas, onde você está? A voz dela era acusatória. Você sumiu de novo. Meu pai está furioso. A reunião de sociedade é amanhã e você nem... Gabriela, para. Ele a interrompeu, a voz cansada. Para, por favor. Como assim para? Você me deve uma explicação. Você tem me evitado, ignorado minhas ligações e agora... Acabou, Gabriela. Jonas disse, as palavras saindo firmes apesar do caos interno. A gente acabou. Silêncio do outro lado da linha. O quê? Eu não posso mais fazer isso. Não posso mais fingir. Não posso mais estar em algo que me sufoca. Ele respirou fundo. Você merece alguém que te ame de verdade. E esse alguém não sou eu. É por causa dela, não é? A voz de Gabriela subiu histérica. Aquela grávida. É por causa de mim. Jonas corrigiu. Porque eu preciso parar de viver a vida que os outros esperam que eu viva. E começar a viver a minha. Você vai se arrepender disso, Jonas. Meu pai vai... Eu sei, e tudo bem. Ele desligou, bloqueou o número e pela primeira vez em meses, sentiu que conseguia respirar. Carla e Dona Marta chegaram correndo meia hora depois, os rostos pálidos de preocupação. Jonas, como ela está? E o bebê? Carla segurou o braço do irmão. O bebê está bem, mas a Elisa... Ele passou a mão pelo rosto. Ela teve uma hemorragia. Estão tentando estabilizar. Dona Marta cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Meu Deus! Carla abraçou o irmão. E Jonas se permitiu, por alguns segundos, desabar naquele abraço. Ela vai ficar bem. Carla sussurrou. Ela é forte! Vai ficar bem. Jonas queria acreditar. Precisava acreditar. O tempo arrastou-se. Minutos que pareciam horas. Cada segundo uma eternidade. Até que Dr. Augusto finalmente saiu da sala de cirurgia, cansado, mas com um sorriso aliviado. Conseguimos estabilizar. Ela está fraca, mas fora de perigo. Jonas sentiu as pernas cederem. Carla o segurou. Graças a Deus. Dona Marta chorou. Posso vê-la? Jonas perguntou.
Ela ainda está na recuperação. Daqui a pouco podem entrar. Dr. Augusto olhou para ele com atenção. Você está bem? Jonas assentiu, mas a verdade era que não sabia se estava. Enquanto esperavam, uma enfermeira apareceu no corredor, o rosto preocupado. Alguém aqui é parente do bebê? Jonas se levantou imediatamente. Eu sou... Parou. Olhou para Carla, depois para a enfermeira. Eu sou o pai. Foi a primeira vez que disse aquilo em voz alta. Carla arregalou os olhos. O quê? A enfermeira não notou a reação. O bebê está apresentando uma pequena complicação. Nada grave, mas vamos precisar de uma transfusão de sangue. Preferimos usar sangue de um parente direto quando possível. O senhor está disposto a doar? Sim, claro, Jonas respondeu sem hesitar. O que eu preciso fazer? Vou levá-lo até o laboratório para fazermos a tipagem sanguínea e confirmação de compatibilidade. Carla ainda estava em choque. Jonas, o que você disse? Você é o pai? Ele olhou para a irmã, os olhos cansados, mas honestos. Sim, eu sou seu pai. E eu só descobri hoje. Dona Marta levou a mão ao peito, processando a informação. Mas não havia tempo para explicações. Jonas seguiu a enfermeira até o laboratório. O processo foi rápido. Coleta de sangue, análise, confirmação. 20 minutos depois, o técnico voltou com uma expressão surpresa. Compatibilidade perfeita. Ele disse, isso é raro. Só acontece com parentes de primeiro grau. Pais, mães, irmãos. O médico responsável entrou na sala, conferindo os resultados. Senhor Jonas, o senhor tem certeza de que é o pai biológico? Sim, Jonas respondeu firme. Tenho certeza. O médico assentiu. Então vamos prosseguir com a transfusão. O bebê vai ficar bem. Jonas doou o sangue, sentindo cada gota sair de si como uma promessa. Vou cuidar de você. Para sempre. Quando voltou ao corredor, Carla estava esperando, os braços cruzados. Explica, agora. Jonas se sentou exausto. Cássimo de Kimi. Para aquela viagem para a praia, há 8 meses. Eu e a Elisa. A gente ficou juntos naquela noite. Carla arregalou os olhos. Vocês ficaram juntos e você nunca me contou? Foi uma noite. A gente combinou que seria só aquilo. Sem compromisso, sem complicações. Ele passou a mão pelo cabelo. Mas eu nunca esqueci. E quando ela mandou aquela mensagem pedindo ajuda, eu vim sem pensar 2 vezes. E o bebê? Você não desconfiou? Não. Ela disse que o pai não estava na vida dela. E eu assumi que era outra pessoa. A voz dele falhou. Mas hoje, quando ela disse que ele tinha meus olhos, tudo se encaixou. Carla se sentou ao lado dele, processando. Meu Deus, Jonas, você é pai. Eu sei, ele sussurrou. E eu perdi 8 meses. 8 meses que eu poderia ter estado lá. Poderia ter ajudado. Poderia ter sido o que eles precisavam. Mas você está aqui agora. Carla segurou a mão dele. E é o que importa. Jonas olhou para a irmã, os olhos marejados. Eu terminei com a Gabriela. Carla sorriu apesar de tudo. Era sobre tempo. E vou recusar a sociedade. Vou sair da clínica do Dr. Henrique. Vou recomeçar. Do zero se for preciso. Ele respirou fundo. Porque nada disso importa se eu não tiver eles. A Elisa e meu filho. Eles têm sorte de ter você. Carla disse, os olhos brilhando. Não, eu tenho sorte de ter eles. Jonas se levantou quando viu o Dr. Augusto aparecer. Posso vê-la agora? Pode. Mas ela ainda está fraca. Não force. Jonas entrou no quarto devagar. Elisa estava deitada, pálida, conectada a soros e monitores. Mas estava viva. Estava ali. Ele se aproximou segurando a mão dela. Oi, sussurrou. Elisa abriu os olhos lentamente, ainda sob efeito da medicação. Jonas, o bebê está bem. Ele garantiu apertando a mão dela. Ele precisou de uma transfusão, mas está bem. Você doou? Thaceri? Ela perguntou a voz fraca. Doei. Jonas sorriu, as lágrimas escorrendo. Compatibilidade perfeita, disseram. Só acontece entre pai e filho. Elisa fechou os olhos, as lágrimas escorrendo também. Você sabe, eu sei. Ele se inclinou beijando a testa dela. E eu entendo por que você não contou. Eu entendo, Elisa. Mas agora,
Agora eu tô aqui e não vou a lugar nenhum. Ela abriu os olhos buscando os dele. Você tem certeza? Porque eu não quero que você fique por... Não é obrigação. Ele a interrompeu firme. É escolha. Eu escolho você, escolho ele, escolho nós. E naquele momento Elisa finalmente acreditou. Os 3 dias seguintes foram um misto de exaustão e descoberta. Jonas não saiu do hospital. Dormiu na poltrona desconfortável ao lado da cama de Elisa, revezando entre cuidar dela e conhecer o filho, Miguel, nome que Elisa tinha escolhido meses atrás, mas só revelou quando acordou pela segunda vez. Miguel, Jonas tinha repetido, testando o nome na boca. É perfeito. Elisa sorriu ainda fraca, mas com um brilho nos olhos que não estava lá antes. Eu sempre soube que, se fosse menino, seria Miguel. Significa aquele que é como Deus. Porque esse bebê, sua voz falhou, ele foi meu milagre. Mesmo quando eu achei que estava sozinha, Jonas segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você nunca esteve sozinha? Eu só não sabia que deveria estar aqui, mas agora sei. E vou compensar cada dia que perdi. Carla visitava todos os dias, trazendo roupinhas para Miguel, flores para Elisa e provocações carinhosas para o irmão. Quem diria que você ia virar papai antes de mim? Ela ria, e olha que eu sempre fui a mais responsável. Jonas revertia os olhos, mas sorria. Havia uma leveza nele que Elisa nunca tinha visto. Como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos ombros. Dona Marta chorou quando segurou o neto pela primeira vez. Bem-vindo à família, meu amor. Ela sussurrou para Miguel. Você não tem ideia da alegria que trouxe para todos nós. No terceiro dia, Dr. Augusto deu alta para Elisa, com a condição de que continuasse em repouso em casa. Miguel também podia ir, saudável e forte apesar do susto inicial. Vocês vão se sair bem. Doutor, Augusto disse olhando para Jonas e Elisa com um sorriso paternal. Já vi muitas famílias por aqui, mas vocês têm algo especial. De volta à casa, Jonas transformou o quarto de hóspedes num verdadeiro ninho. Berço ao lado da cama, fraldas organizadas, roupinhas dobradas com cuidado. Ele tinha assistido vídeos no YouTube sobre como trocar fraldas, como fazer o bebê arrotar, como identificar os diferentes tipos de choro. Elisa o observava com uma mistura de ternura e diversão. Você está levando isso muito a sério. Tenho 8 meses de atraso, ele disse ajustando o lençol do berço pela 5ª vez. Preciso recuperar o tempo perdido. Ela sorriu, o coração transbordando. Naquela noite, quando Miguel acordou chorando às 3 da manhã, foi Jonas quem se levantou primeiro. Eu vou, você descansa. Ele pegou o bebê no colo com cuidado, balançando suavemente. Oi, campeão, tá com fome? Vamos acordar a mamãe mais devagar, tá bom? Elisa acordou e amamentou Miguel, enquanto Jonas ficava ali ao lado, observando os dois com uma expressão que só podia ser descrita como completa devoção. Eu nunca pensei que fosse possível amar tanto alguém que eu acabei de conhecer. Ele disse baixinho, tocando a mãozinha de Miguel. Mas olha ele, olha você. Vocês são tudo. Elisa sentiu as lágrimas subirem. Você tem certeza, Jonas? Certeza de que quer isso? Porque criar um filho não é fácil. Tem noites sem dormir, fraldas sujas, choro sem motivo. Elisa, ele a interrompeu, segurando o rosto dela com uma mão, enquanto a outra continuava apoiando Miguel. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Vocês são minha família, e eu vou estar aqui, sempre. Ela fechou os olhos, deixando as palavras dele curarem as feridas de meses de solidão. Uma semana depois, Jonas fez algo que surpreendeu a todos. Pediu demissão da clínica de Dr. Henrique. Gabriela tentou ligar diversas vezes. O pai dela enviou mensagens ameaçadoras, mas Jonas bloqueou tudo. Ele tinha economias, tinha contatos e tinha um plano, o abrir meu próprio consultório. Ele contou para Elisa uma noite, enquanto Miguel dormia entre eles na cama. Vai ser pequeno no começo. Vai dar trabalho, mas vai ser meu. E vou ter tempo para vocês. Você não precisa fazer isso por nós, Elisa disse preocupada. Não estou fazendo por vocês. Jonas virou de lado para encará-la. Estou fazendo por mim. Porque pela primeira vez na vida, eu quero algo de verdade. Não porque alguém espera que eu queira, mas porque eu escolhi.
Elisa sorriu, os olhos brilhando na penumbra. Eu escolhi vocês. Jonas repetiu, passando o dedo no rosto dela. E vou passar o resto da vida provando que fiz a escolha certa. Ele se inclinou e a beijou devagar, com ternura. E quando se afastaram, Miguel deu um pequeno suspiro entre eles como se aprovasse. Os dois riram baixinho. Acho que ele concorda. Elisa sussurrou. Ele é um garoto esperto. Jonas beijou a testa do filho. Sabe reconhecer uma boa decisão quando vê uma. Meses se passaram. O consultório de Jonas começou pequeno, mas cresceu. Ele dividia o tempo entre o trabalho e a família, sempre garantindo que estivesse presente para os momentos importantes. O primeiro sorriso de Miguel, a primeira vez que ele segurou a própria cabeça, cada pequena conquista. Elisa voltou a trabalhar meio período, mas sempre com o apoio de Jonas e Dona Marta, que se ofereceu para cuidar do neto com a frequência de uma avó apaixonada. Carla brincava que agora tinha ciúmes do sobrinho. Ele roubou minha melhor amiga e meu irmão. Ela fingia reclamar, mas não enganava ninguém. Ela amava Miguel tanto quanto todos. Numa noite, 6 meses depois do nascimento de Miguel, Jonas e Elisa estavam na varanda. O bebê dormindo no carrinho ao lado. Você lembra quando me mandou aquela mensagem por engano? Jonas perguntou de repente. Elisa riu. Como esquecer? Pior erro da minha vida. A melhor erro. Ele corrigiu, puxando-a para mais perto. Porque me trouxe de volta para você. Me deu ele. Me deu isso tudo. Elisa encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que tudo acontece por um motivo? Não sei. Jonas beijou o topo da cabeça dela. Mas sei que, mesmo que tenha começado errado, a gente acertou no final. Ela ergueu o rosto para olhá-lo. Você se arrepende de alguma coisa? Só de não ter percebido antes, ele disse honesto. Mas talvez a gente precisasse passar por tudo aquilo para chegar aqui, para estar pronto. Elisa sorriu. Acho que você tem razão. Jonas olhou para Miguel, dormindo tranquilo, e depois para Elisa. Essa é a mulher da minha vida, ele disse, apontando para ela. E você? Olhou para o filho. Você é o melhor erro que a gente já cometeu. Elisa riu, as lágrimas de alegria escorrendo. E ali, naquela varanda, sob o céu estrelado, os três eram uma família. Uma família que nasceu de um texto enviado por engano, mas que se tornou a escolha mais certa que qualquer um deles poderia ter feito. Às vezes, os maiores presentes da vida chegam disfarçados de erros. Uma mensagem enviada para o número errado. Uma noite que deveria ser esquecida. Um segredo guardado por medo. Mas quando o coração reconhece o que realmente importa, até os caminhos tortos nos levam para casa. Jonas encontrou em Elisa e Miguel não apenas uma família, mas a coragem de escolher sua própria felicidade. Elisa descobriu que o amor verdadeiro não se esconde. Ele se revela, mesmo quando temos medo. E Miguel? Ele ganhou um pai que escolheu estar presente, não por obrigação, mas por amor. Porque no fim, não são as escolhas perfeitas que constroem uma vida. São as escolhas verdadeiras, aquelas que fazemos com o coração, mesmo quando tudo parece incerto. E talvez, no fundo, essa história também fale de nós, de todas as vezes que erramos o caminho, mas encontramos algo melhor do que procurávamos. E essa história tocou você. Deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem o coração. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos de Histórias Reais e Emocionantes. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite seguir criando essas narrativas que celebram o amor, a coragem e os recomeços.